Olá, boa tarde. Homicídio, ameaça e lesão corporal são os crimes mais frequentes contra a população LGBTQI-APN+. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas. O estudo aponta as dificuldades enfrentadas por essa parcela da população. O relatório do CNJ é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para combater grupo suspeito de praticar crimes em contratos do setor de energia fotovoltaica. Caso Marielle Franco, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, confirma a decisão que manteve julgamento de Rony Lessa pelo Tribunal do Júri. E ainda, plenário do Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar hoje os pedidos de registro de candidatura a presidente da República. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz uma operação para investigar crimes de falsificação e de uso de documento falso, lavagem de dinheiro, fraudes em licitação e associação criminosa. Desde cedo, os policiais cumprem 28 mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. O grupo é suspeito de praticar crimes em contratos do setor de energia fotovoltaica há pelo menos 10 anos. As investigações contam com o apoio da Polícia Federal e da Receita Federal. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de normas dos estados do Pará, Tocantins, Minas Gerais, Rondônia e Goiás. As leis fixavam a alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações, acima da cobrança sobre as operações em geral. A decisão foi tomada em 5 ações, ajuizadas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O caso foi julgado em sessão do plenário virtual. O relator das ações, ministro Edson Fachin, explicou que, de acordo com a jurisprudência do STF, uma vez adotada a tributação diferenciada de acordo com a essencialidade dos produtos e mercadorias, o Estado não pode estabelecer alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de comunicação maiores que a porcentagem cobrada nas operações em geral. Esse entendimento foi fixado em julgamento de recurso extraordinário na Corte, com repercussão geral reconhecida e reafirmado em 3 ações em que foi declarada a inconstitucionalidade de normas estaduais de conteúdo igual ao questionado. O ministro Edson Fachin destacou ainda que o objetivo da aplicação do princípio da seletividade em função de serviços essenciais é garantir que a incidência dos impostos sobre o que é indispensável, como a energia elétrica e os serviços de comunicação, não atinja as camadas menos favorecidas da população, que tem a parte mais significativa da renda comprometida para manter um padrão mínimo de dignidade. Os efeitos da decisão passam a valer a partir de 2024. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão que manteve o julgamento do policial aposentado Rony Lessa pelo júri popular. Lessa responde pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018, no Rio de Janeiro, e está preso preventivamente. A sentença de pronúncia, que é a decisão que submete o réu ao tribunal do júri, acolheu 3 qualificadoras previstas no Código Penal: motivo torpe, meio que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Superior Tribunal de Justiça negaram recursos da defesa e a sentença foi mantida. Os advogados de Lessa entraram com um pedido de habeas corpus no Supremo com o argumento de que a fundamentação da sentença em relação às qualificadoras seria inadequada e que não haveria nos autos informação de qual teria sido o motivo do crime. Em junho deste ano, a ministra Rosa Weber já havia rejeitado o pedido. No voto, a ministra destacou que, de acordo com o entendimento do STF, o habeas corpus não é o meio cabível para rediscutir decisão do STJ quanto à admissibilidade de recurso especial. Além disso, é inviável a aplicação de habeas corpus para afastar qualificadoras de crime.
O Supremo Tribunal Federal manteve a validade da lei que obriga empresas de água, luz, telefone e internet do Amazonas a colocarem na fatura mensagens de incentivo à doação de sangue. Em julgamento no plenário virtual, os ministros consideraram que a lei não desrespeita a Constituição. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, tem os detalhes dessa decisão. A lei de 2018 criou uma obrigação para empresas prestadoras e concessionárias de serviços com o propósito de estimular a doação de sangue no estado do Amazonas. A legislação foi questionada no Supremo Tribunal Federal por duas associações. Entre os argumentos está a alegação de que o estado interferiu na competência legislativa privativa da União de definir as condições de exploração do serviço de telefonia e internet. O julgamento ocorreu no plenário virtual. Prevaleceu o entendimento de que o valor constitucional primordialmente tutelado não é o serviço prestado por concessionárias de telecomunicações, água ou energia, mas a proteção e a defesa da saúde pública, atividade para a qual os estados detêm competência legislativa concorrente. Para a maioria dos ministros, a divulgação de informações relacionadas à campanha de doação de sangue no estado não diz respeito à normatização das atividades econômicas desempenhadas pelas prestadoras ou concessionárias de tais serviços e não altera nem interfere o objeto da concessão ou da autorização. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a gratuidade de justiça não pode ser revogada como punição por litigância de má-fé. Os ministros consideraram não ser possível decretar a perda do benefício da gratuidade de justiça como sanção por litigância de má-fé. Para a terceira turma, as penalidades aplicáveis pela má-fé processual são aquelas taxativamente previstas na legislação, não se admitindo interpretação extensiva. O entendimento foi estabelecido em ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento, ao verificar que a autora havia firmado o contrato com o credor e autorizado expressamente os descontos, incorrendo assim em conduta processual abusiva. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplicou como penalidade pela má-fé a perda do benefício da justiça gratuita. De acordo com a relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, não se pode admitir que o processo seja utilizado pelas partes de forma abusiva. Apesar de considerar reprovável a conduta desleal da parte beneficiária da justiça gratuita, a ministra entendeu que a atitude não acarreta a revogação do benefício, que só pode ocorrer diante da comprovação de desaparecimento da hipossuficiência econômica, pois as penalidades aplicáveis são só aquelas expressamente previstas no Código de Processo Civil. Para a ministra, a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação da gratuidade, mas, ao mesmo tempo, também não dispensa o beneficiário de pagar as penalidades processuais. Veja a seguir. Pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas aponta que homicídio, ameaça e lesão corporal são os crimes mais frequentes contra a população LGBTQIA+. Os detalhes em instantes, voltamos já. Olha, a TV Justiça, ela ampliou a informação e a participação do cidadão com o judiciário a um ponto que fortalece, sem dúvida, o Estado Democrático de Direito. A notícia judiciária, hoje, é da mais alta relevância social. Isso é inegável. E eu vejo que, em torno da TV Justiça, convergem essa informação de todas as cortes judiciárias do Brasil em prol da sociedade e do cidadão. O Conselho Nacional de Justiça divulgou uma pesquisa sobre violência contra a população LGBTQIA+. O objetivo é traçar políticas públicas judiciárias efetivas no combate à descriminalização de gênero.
O levantamento foi produzido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias e Laboratórios de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Programa das Nações Unidas, o PNUD. O objetivo do estudo é embasar a formulação de políticas públicas e erradicar todas as formas de discriminação com base no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, voltado para a construção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Para chegar ao resultado da pesquisa, o CNJ e o PNUD mapearam os casos judicializados e os desafios que essas vítimas enfrentaram. A pesquisa mostrou que os crimes mais frequentes motivados pela identidade de gênero foram o homicídio, ameaça e lesão corporal. As principais vítimas são travestis, lésbicas e gays. As travestis são as que mais sofrem ameaças e as lésbicas, lesão corporal. Agressões verbais, constrangimento e exclusão de espaços públicos e privados também foram violações de direitos comuns registradas pela pesquisa. Entre os problemas apontados pelo relatório estão a dificuldade do acolhimento de forma correta nas delegacias. Segundo o relatório, há risco de revitimização das pessoas que buscam as autoridades para fazer a denúncia. Além disso, apesar da equiparação dos crimes homofóbicos aos racistas, o que fez com que eles passassem a ser imprescritíveis e inafiançáveis, ainda há muita dificuldade para punir, porque muitas vezes as vítimas não conseguem comprovar a motivação do crime pelo preconceito. Bom, nós continuamos agora falando do combate ao preconceito. Eu converso ao vivo, de forma remota, com o advogado Paulo Iotti, especializado em diversidade. Bom, doutor Paulo já está conosco aqui na tela. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. O senhor acompanhou na semana passada a divulgação da pesquisa feita pelo CNJ. Essa pesquisa é sempre muito importante quando a gente traz dados para poder afetar ali o problema, o cerne da questão e criar políticas públicas em torno, né? E aí tem um tema muito sensível que esse estudo ele relata muito bem em relação às investigações. Ainda é difícil, né, professor, a gente tipificar a violência sofrida em razão do preconceito. Aí já começa ali com uma dificuldade na investigação, não é isso? Por quê? Boa tarde. Primeiro, agradeço novamente o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, né, na TV Justiça. Realmente, esse estudo organizado pelo CNJ, né, que eu acompanhei, eu participei do grupo de trabalho que elaborou o formulário Rogéria, né, para avaliação de risco e violência à população LGBTI+, mas o importante desse estudo qualitativo foi que ele confirmou aquilo que a gente já ouve e denuncia há muito tempo, há muitas décadas, no movimento social. Né? Você tem um problema de revitimização da vítima LGBTI+, quando vai numa delegacia denunciar a violência, a discriminação homotransfóbica que sofreu, aí policiais, eventualmente delegados, etc., ou culpam a vítima ou tentam convencê-la de que não houve crime. Para ser justo, esse é um problema que toda minoria enfrenta, né, quando tenta tirar uma lei antidiscriminatória do papel. O fato da homotransfobia ter sido considerada forma de racismo por decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão correta, mas é a menor das polêmicas aqui, quando a população negra vai fazer denúncia de racismo, mulheres brancas, cisgênero, de violência doméstica, enfrenta-se isso. Então, uma das várias recomendações desse estudo é a capacitação e sensibilização de todo o sistema de justiça, delegacias, Ministério Público, Judiciário, advocacia também, num sentido mais amplo, para atender a ensinar as pessoas os conceitos fundamentais de diversidade sexual e de gênero, o que é uma prática discriminatória, o que não é, e como atender essa população, como nos atender adequadamente. E aí esse levantamento também, esse estudo, aponta para a necessidade da uniformização e da racionalização também dos processos que envolvem esses casos, né, Paulo? Sim, isso é muito importante, e aí me parece que entra o formulário Rogéria, né, que eu mencionei, que vamos ver como ele vai sendo implementado, né, no âmbito dos estados. Talvez, tomara, o CNJ faça uma norma que seja uma recomendação indicando sugestões para isso, mas para você poder
ter uma uniformidade na coleta dos dados, ou seja, sempre que uma vítima de homotransfobia chegar numa delegacia, qual que é o procedimento padrão? Óbvio que tem que ter peculiaridades que o delegado, o policial, o funcionário vai ver no caso concreto. Mas, por exemplo, uma dificuldade que a gente enfrenta na prática, se eu, um homem gay, for numa delegacia falar que eu fui vítima de homofobia e pedir, nos estados que o BO já tem o campo de motivação por orientação sexual e identidade de gênero, muitas vezes policiais dizem para as vítimas que ele não pode fazer isso porque não tem provas. Mas o boletim de ocorrência é uma declaração unilateral. A menos que se prove que você mentiu deliberadamente sobre o acusado ter praticado o fato, você não cometeu calúnia, denunciação caluniosa, nem nada. O fato de falar numa linguagem mais ampla, se eu faço uma denúncia, eu falo, olha, fulano cometeu racismo homofóbico, cometeu crime contra LGBTI. Se o judiciário discordar, isso não é motivo para me punir. Você tem que provar que eu menti para me punir. Mas aparentemente tem essa ignorância, quando não for homofobia, homotransfobia mesmo, das delegacias. Então, por isso a capacitação. Capacitar é ensinar a trabalhar. E sensibilização é humanizar, porque muita gente ainda nos considera uma raça desgraçada, uma raça do demônio, e daí para baixo. Então, esse talvez seja o mais importante, que principalmente as travestis têm medo de ir na delegacia de serem ofendidas, discriminadas por policiais, pessoas LGBTI+, em geral, mas principalmente as pessoas trans. Então, essa uniformização e racionalização do trabalho sobre como atender a população LGBTI+, vai ser importante também para fins de evitar a revitimização e até tirar aquelas dúvidas, aquela ignorância que não é má fé, mas que pode acabar constrangendo a vítima na hora e desestimulando-a de denunciar o crime que ela sofreu, ou que ela entende que sofreu. Que coisa, né? Você estava falando, eu falei, meu Deus, em pleno 2022, essa ainda é uma realidade, sim. Um minutinho para suas considerações finais, para a gente amarrar o tema e falar sobre a importância desse raio-x, né, que traz ali onde a gente precisa avançar, para onde precisamos chegar. Eu acho que, assim, principalmente, como eu já falei, a capacitação e a sensibilização de todo o sistema de justiça é muito importante. Ainda tem uma dificuldade de tirar as decisões do Supremo Tribunal Federal do papel, especialmente essa da homotransfobia como crime. Então, a gente precisa, realmente, o CNJ, seguindo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, já determinou o julgamento com perspectiva de gênero, o que, num sentido amplo, também abarca a identidade de gênero e orientação sexual. Então, o judiciário tem que ter, na verdade, um julgamento com perspectiva de direito antidiscriminatório, entender que minorias sofrem uma violência e discriminação estrutural que precisa ser enfrentada. Acho que no limite do tempo é o que eu consigo dizer. Maravilha, e também, sobretudo, acho que a atuação de outros atores envolvidos também no processo, né, Paulo? Porque o judiciário faz a sua parte, outros também precisam, cada um dentro da sua esfera constitucional, é claro. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde, viu? Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Sempre um prazer. Veja a seguir no próximo bloco. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar hoje os pedidos de registro de candidatura a presidente da República. Os detalhes em instantes. Voltamos já. A TV Justiça é, sem sombra de dúvidas, um dos principais instrumentos de democratização da informação jurídica da história do Brasil. Por meio de uma informação de qualidade e, sobretudo, confiável, o que é bastante raro nos dias de hoje, a TV Justiça promove uma importantíssima aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade brasileira. Então, parabéns a todos os que fizeram esses 20 anos de história e vida longa à TV Justiça.
Eleições 2022. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral começa a analisar o registro dos candidatos a presidente da República. Na sessão de hoje, está previsto a análise da candidatura de Léo Péricles, do Partido Unidade Popular. Ao todo, o TSE recebeu 12 registros de candidaturas para o cargo de presidente. Alguns candidatos já conseguiram a aprovação por decisão monocrática. Cabe aos ministros do TSE analisar e julgar os pedidos. Até o momento, 4 candidaturas à presidência foram aprovadas pelo tribunal. Em decisões monocráticas, o ministro Ricardo Lewandowski deferiu os registros de Sofia Manzano, do PCB, e Vera Lúcia, do PSTU, em 21 de agosto. A candidatura de Simone Tebet, do MDB, também foi aprovada pelo ministro em 25 de agosto. Ontem, o ministro Sérgio Banhos deferiu a candidatura de Felipe Dávila, do Novo. Eleitoras e eleitores podem acompanhar as atualizações pelo sistema Divulga Cand Contas, ferramenta desenvolvida pelo TSE que traz documentos e informações detalhadas de cada candidato. Os ministros têm até 12 de setembro para julgar todos os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos decorrentes do processo. As demais candidaturas ainda aguardam julgamento. Na quinta-feira, devem ser analisados os registros das candidaturas de Ciro Gomes, do PDT, e de Roberto Jefferson, do PTB. Está disponível de forma online o portal de dados abertos do TSE. Nele é possível consultar informações importantes sobre as eleitoras e os eleitores do país. Já pensou ter um local na internet em que você consiga consultar o perfil do eleitorado brasileiro? No portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral, você consegue conferir, por exemplo, dados de eleitores com deficiência, do eleitorado por local de votação e peculiaridades por sessão eleitoral. Esses são alguns dos mais de 130 conjuntos de dados com informações sobre a Justiça Eleitoral que são disponibilizados desde 1994. A navegação é bem simples, vem ver. Ao clicar em conjunto de dados, por exemplo, aparecem informações sobre prestações de contas partidárias, lista de candidatas e candidatos de eleições passadas e resultados de boletins de urna. Em grupos, dá para navegar entre prestações de contas eleitorais, pesquisas, perfil de comparecimento e abstenção de votos. Já aqui, na barra de pesquisa, você consegue procurar exatamente a informação que deseja. Essa divulgação atende à política de dados abertos do Tribunal e ao Plano de Dados Abertos. O acesso é de graça e busca aprimorar a cultura de transparência do Tribunal Eleitoral. O Jockey Clube de São Paulo deve indenizar um restaurante que fica no local por impedir que o estabelecimento reabrisse na pandemia. O entendimento é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Durante a pandemia, o restaurante, instalado em espaço locado pelo Jockey Clube, ingressou com um pedido de tutela provisória para tentar garantir o funcionamento. Segundo a empresa, mesmo após os órgãos competentes autorizarem a retomada do atendimento, a direção do Jockey não o permitiu, sob o argumento de que o clube estava proibido de abrir ao público. O pedido de tutela provisória foi deferido em primeira instância, obrigando a imediata reabertura do estabelecimento. Na mesma ação, o clube foi condenado a pagar lucros cessantes referentes ao período em que o restaurante ficou impedido de funcionar. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso dirigido ao STJ, o clube alegou, entre outros pontos, que agiu de acordo com as normas relativas às atividades que desempenha e atuou dentro dos limites como locador do imóvel. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, esclareceu que a jurisprudência do STJ considera que a responsabilidade pelo uso do bem nesses casos é do locatário, cabendo ao locador apenas a entrega do imóvel em conformidade com a destinação. Ao negar provimento a recurso especial do Jockey Clube de São Paulo, o colegiado entendeu que os danos causados ao restaurante no período em que permaneceu impedido de abrir decorreram de ato ilícito e desproporcional praticado pelo clube e, por isso, devem ser indenizados. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.